Estamos aqui agora fazendo uma entrevista com o Florivaldo Sena sobre a descoberta de fazenda brasileira. E aí, Florivaldo, como é que foi essa saga? Essa saga no sertão da Bahia, uma região que não existia nenhum garimpo de ouro, só existia garimpo de ouro no Rio do Apicuru. A fazenda brasileira está a uns 150 quilômetros do local do garimpo. E foi um trabalho que veio de um conceito geológico e de uma aplicação de uma técnica geofísica nova no Brasil. Diga aí, Flores. Em 76, final de 75, tinha um projeto chamado Cobre Uauá. Esse projeto foi um projeto que era pesquisa de cobre desde aqui de Curaçá até Santa Luz. De novo Curaçá, né? De novo Curaçá. E desse resultado desse projeto Uauá, tinha o projeto Uauá Sul, que terminou virando, o principal alvo foi em torno da região de Santa Luz. Mostrou as anomalias de sedimento de corrente e com um conjunto de rochas básicas que na época o pessoal considerou como sendo um Greenstone Belt. E a partir disso aí foi decidido que seria importante, já que era Greenstone Belt, vamos fazer um levantamento aerogeofísico. A SECO definiu mais ou menos o contorno do que eram as rochas básicas e o que era embasamento. Esse é um mapa de duas litologias, rocha básica e embasamento, gneiss. Isso aí foi o suficiente para... essa foi a unidade selecionada para fazer o levantamento aéreo. E o levantamento aéreo foi num avião Catalina, que era um avião que pousava na água e podia pousar voar também, para pousar na terra e tal. Mas tinha sido adaptado esse Catalina para fazer levantamento aerogeofísico. Ele veio para o Brasil, inicialmente voou na Amazônia, lá no Andorinhas. E depois veio voar aqui na Bahia. O levantamento aerogeofísico teve aí umas 300 e tantas anomalias selecionadas. Dessas 300 a gente trabalhou umas 60 alvos. Dos 60 alvos trabalhados, 10 alvos terminaram se tornando minas ou ocorrências de ouro importantes no Greenstone. Mas na época todo o programa era voltado para metais básicos. As ocorrências eram as rochas básicas tinham sedimento de corrente com valores mais elevados de cobre, então todo o programa era voltado para metais básicos. Então quando foram selecionadas as anomalias, então, o objetivo era cobre. E aí essa anomalia 253, que era chamada fazendo Lameiro. Lameiro primeiro. Lameiro, no afloramento, quem visitou o primeiro afloramento foi João Batista Teixeira e Marcos Boim. Agora, por que vocês foram lá visitar esse afloramento? Não, esse afloramento foi uma das melhores anomalias. De uma anomalia de MAG, um EDM com um MAG associado. Uma anomalia clássica no sistema do Canadá. Na seleção canadense, era uma anomalia clássica. Na época a gente contratou um consultor que era Palaki, Palaki, e que a gente terminou fazendo essa seleção desse alvo. Então eles foram lá visitar. E a primeira descrição do afloramento, quem fez foi João Batista e Marcos Boim, que descreveram um afloramento de arsenopirita. Isso é uma brecha com arsenopirita. Arsenopirita escrito com C. Sim. Positivo. Uma arsenopirita rica. Aí escreveu arsenopirita e botou com C. Arsenopirita com C na ficha do alvo. E isso, então, fez o levantamento. Isso é importante. Quando iniciou o follow-up, disse, olha, o alvo é interessante. Aí fomos para a parte logo depois veio a parte de sondagem. O Adalto, que fez o reconhecimento do alvo, ele foi o primeiro cara que disse, olha,
arsenopirita, porque estava procurando cobre, e ele disse, não, arsenopirita tem paragênese para ouro. Então vou mandar analisar ouro. Então ele foi o primeiro cara, Adalto Martins foi o primeiro cara que de fato fez essa associação. Ó, tem arsenopirita, se tem arsenopirita pode ter ouro, porque ninguém estava procurando ouro. Então ele mandou dosar a primeira amostra para ouro. Mas a amostra demorou 1 ano para chegar ao resultado de análise. Caramba! Nossa. Não, porque tinha sido mandado para um laboratório e Sumiu. sumiu, porque também não era prioritário. E aí fizemos, o follow-up foi super rápido. Em 1 mês, 2 meses, a sondagem já estava chegando, 3 meses já estava chegando no programa de sondagem. Aí fez o primeiro furo, o furo cortou o xisto grafitoso. Então a anomalia é um xisto grafitoso. Mas aí tinha anomalia magnética para checar. Então quando o furo passou a anomalia magnética... O segundo furo? Não, o primeiro furo ainda. Passou o xisto grafitoso e entrou na brecha que era o material magnético. Então o condutor está justificado, que era o xisto grafitoso, e a rocha que era o hospedeira, que era um magnetita, biotita xisto, que o pessoal chamou. É um xisto magnético. Mas aí não tinha cobre, 0 de cobre, e nessa altura o Adalto tinha sido demitido, porque ele teve um motorista, ele tinha um motorista e o motorista virou um carro. E ele tinha saído de férias e disse a Darcy, ó Darcy, se esse motorista for demitido, quando eu voltar, eu vou sair. E não deu outra. O pessoal terminou demitindo o motorista e quando ele voltou de férias, disse, olha, me dê minha demissão, quero sair também. Então ele se solidarizou com o motorista e foi embora. E o geólogo que assumiu depois, que foi o Marcos Boim. O Marcos Boim fez o mapeamento, identificou, fizeram um furo e continuaram achando que tinha brecha. Mandaram também a amostra para analisar no laboratório de Belém. E esse resultado demorou uns 2 ou 3 meses, mas chegou os resultados, tem ouro. Mas a Vale disse, olha, no ouro não interessa, vamos embora. Pode abandonar o alvo. Aí teve uma reunião em Araci, aí Chaves, o pessoal disse, olha, não tem chance, o projeto vai ser fechado. Aí foi Kishida, levantou e disse, olha, no Brasil, no ambiente, esse tipo de ambiente no mundo, Greenstone, dá a mesma mina de ouro. Então, quase uma frequência comum nesse tipo de ambiente é mina de ouro. Então, vamos olhar os resultados de ouro. E o projeto em Andorinhas começou a dar resultado de ouro interessante. E tinha um presidente que ele disse, olha, a Docigel tem que ser uma empresa tocadora de projetos, tem que produzir. Então resolveu tocar o projeto Andorinhas para lavrar o projeto de Andorinhas. E com a decisão de lavrar Andorinhas, aí a mina fazedora passou a ter importante. Então os caras voltaram e perguntaram, vamos fechar o projeto, mas se tem ouro... Passou de fazenda lameiro para... Aí depois se procurou um nome. Certo? Procurou um nome para o alvo. Ia começar o trabalho, decidiu retomar então o programa para ouro. E aí disse, olha, tem que arranjar um alvo. Que nome bota nesse alvo? Aí então começaram a surgir as alternativas e alguém lembrou que o nome do proprietário era Pedro Brasileiro. Aí disse, então se um bom nome para o alvo é Fazenda Brasileiro. Então com isso aí, praticamente a descoberta ficou efetivada. O projeto foi reaberto, nessa reunião se decidiu que o programa de cobre ia parar, não ia ter mais programa de cobre, e todo o projeto ia ser voltado para ouro. Focado para ouro. Então a pesquisa de cobre acabou, os alvos, praticamente todo o trabalho passou a ser feito para a pesquisa de ouro. E a mina com um potencial de 30 toneladas a céu aberto. E depois, acho que hoje a mina chegou a produzir umas 60, 70 toneladas de ouro. Já o potencial era 120. O potencial é 120 depois. Mas o primeiro começou com 30. É. Aí depois chegou a possibilidade de 100 a 120. Que ano virou mina?
Virou mina em 84. 82, eu acho. 82? Não. 82, 84. 84. Começou de fato a produzir. E terminou aberto. hoje, a mina exauriu. Não exauriu, Foi não. considerada exaurida pela Vale. Aí A Mana Vale tá lá, vendeu, né? mas aí a Mana comprou E e a mina continua. está em plena produção ainda, É. continua ativa. Ganha dinheiro. A atividade e os caras Se estão ganhando expandiu, dinheiro. né? Se expandiu e a mina continua em produção. Beleza. Essa é a história da Fazenda Brasileira. Ou seja, a partir de uma anomalia geofísica, mas teve um caboclo lá, chamado Caboclo. Adalto Martins, que diz, olha, esse negócio não é só geofísico. É- Esse negócio tem uma outra coisa aqui que ninguém está vendo, que eu estou vendo, Pois é. que é a cenopirita. E não é por que a acaso? cenopirita pode ter ouro, então ele Consegue. E, ó, teve essa visão E- de achar uma coisa diferente do que e tava não é por acaso que o sobrenome dele é Martins. É, Adalto Martins, né? Tô fazendo brasileiro, como é que foi o negócio das análises lá? O Fernando tá fazendo um Lá no dossiê ataque. geral aí. Não, faz brasileiro da cima de umas amostras para cheque laboratório, Sim. para aqueles elementos fazia cobre, chumbo, zinco, prata, etc. E nessa época o Macman já estava começando a brincar para fazer algumas análises de ouro aqui no distrito. E daí o Macman entrou na minha sala todo assustado e falou, ah, Breno, não deu nada para cobre, chumbo, zinco, mas deu ouro. Pô, deu ouro. Daí liguei pro Darcy e falei, Darcy, ó, não deu nada, mas deu ouro. Darcy levou o maior susto. Era a Aí- moça da brasileira. brasileiro. É, beleza.